Fala galera, beleza? Eric Teixeira aqui junto com vocês para mais um vídeo. Galera, a Naughty Dog aí resolveu lançar agora há pouco um vídeo aí demonstrando muitas imagens novas aí, finalmente, do remake do The Last of Us Parte 1. E depois de alguns vazamentos aí, rumores e muito burburinho dentro da internet nesses últimos 2 dias, né, de ontem para cá, onde havia vazado uma gameplay do jogo e a galera tava caindo em cima aí, falando que a qualidade não justificava um novo remake e principalmente os US$ 70 aí do jogo, que aqui no Brasil custam R$ 350, preço de lançamento por mais uma cópia do jogo original. Então, tá aí, né? A Naughty Dog acabou resolvendo lançar um vídeo para tentar demonstrar e desfazer essa imagem aí que os vazamentos haviam criado. E a gente vai assistir em primeira mão aqui. Antes de mais nada, galera, eu gostaria de pedir para você deixar o seu like e caso não seja inscrito no canal, inscreva-se e seja muito bem-vindo. Espero que curta o nosso conteúdo aqui do canal. Bora lá então, sem enrolar mais, passar aqui, botar o trailer. Olha, galera, dá para dizer assim, ó, tá com uma imagem muito boa, tá bem bonito e tal. Mas realmente fica aquela questão. Será que precisa ainda? Pelo menos deu pra ver que foi um videozinho trabalhado, né? Vários apresentadores ali, pessoas falando sobre o projeto, né? O próprio Neil Druckmann, que é esse homem aqui da tela desse exato momento, diretor do jogo e agora também da empresa Naughty Dog. Ele tá falando aí sobre as melhorias, né? Vamos ver se vamos colocar aqui uma legenda. É em inglês, né? Mas é mais fácil traduzir a legenda do que o áudio, pelo menos pra mim. The 4K, HDR, improved haptics, 60 frames. Falando sobre o... Olha só. Cara, tem imagens de alguns lugares aí que realmente estão incríveis. A vegetação e a movimentação do rosto dos personagens está incrível. Mas só uma atualização gráfica, será que justifica o jogo? Para você é suficiente? All the nuances, all the little subtle reactions, glances, glares, right? Like you get all of it almost closer to sort of the original performances. Cara, eu vou botar aqui em stick to me like glue. Like glue. No. Good. We are able now to not only just have the highest fidelity characters in the Não vai cutscene, rolar. but also in gameplay. It's the same character, so now we can do these seamless transitions in and out. Every part of the game has benefited from seamless transitions and emotional scripting. Pretty good, huh? Our stories happen in gameplay, on a stick. Ambientação, né? All this stuff Parte is gráfica, designed to keep you das sombras, constantly in this world. Riley, come here. reflexos. É inegável, né, que tá muito mais bonito o jogo. Eu vou jogar, cara, eu vou jogar. Mas é pesado o valor que estão cobrando, né? Tinha que ser, sei lá, metade do valor, né? E olha lá. Materials can have the properties that you'd expect. The turret truck in Pittsburgh. As partículas do vidro se quebrando das paredes, tá bem bacana. Os objetos. Like there's fear, there's a real fear that it invokes. And it's giving us a much more dynamic range of gameplay to As play partículas ali também dos efeitos de fumaça tão bacana. Our AI tech has just increased incredibly. What we were building the basis off of was The Last of Us Part 2's AI. And it has sophisticated systems for things like the fundamental knowledge model of how these NPCs perceive. A inteligência dos inimigos foi melhorada. Mas será mesmo? A inteligência artificial do jogo original já era muito boa, cara. Essa parte é muito massa, cara.
other big AI improvements. Um atirador que is tava buddies. lá no final da rua, né? Technology that we developed for The Last of Us Part 2 has this very sophisticated understanding of like, okay, this is where the enemies can see their exposure. We not only have exposure, we have future exposure. So buddies can know, okay, that enemy is walking forward and they're about to round this corner. So in 3 seconds, that corner is going to be exposed. So I'd better move now to avoid this enemy seeing me. This really lets the buddies make Essa very parte técnica eu complex, confesso que eu não tô decisions that entendendo maintain that feeling of stealth much more exatamente o que believably. significa, né? Mas ele tá mostrando a direção em que os inimigos estão olhando, né? We have this technology called motion matching. A movimentação agora do Joel que tá tem mais direções, né? Tá mais precisa. A mocap actor has gone in and run this whole gauntlet of movements to get a really full set of all Movimento dos personagens ao dobrar ou mudar de direção, né? Animação de movimentação. Gives this really seamless sense of transition. The player's movement is just a lot cleaner. It's this really smooth, organic movement through the space. First, we just had to build that core experience. And then beyond that, we wanted to add several features that fans have been asking for. Agora dá modo foto. Along that, we've added a brand modo de morte permanente. Dá pra fazer um speedrun também, com tempo ali o tempo todo. Ah, dá pra personalizar agora trocando a roupa do Joel e da Ellie. A model viewer mode so people could really appreciate the details. We added award-winning accessibility features. Every single accessibility option that we offer, that's a barrier. Opções de acessibilidade. She surveys the apartment. Her eyes wander to Joel. She steps past the couch. He wears the wristwatch Sarah gifted him, which now has a cracked face. To my knowledge, this is the first PlayStation game that has audio description built into the game, built into the cinematics. Now it's nighttime. Joel stirs. Os detalhes assim das expressões faciais, essas outras coisas que foram muito bem trabalhadas pro jogo, né? Dá uma imersão bem maior aí pra cena. We revamped completely the art direction. You know, everything from these. Olha só a diferença, né, cara? Aí tá bonito. Beautiful, but you feel the environments. You feel the environments in a much more visceral way. The rooftops overlooking the Capitol building, for example, like just the breath of fresh air when you go up there and you just like, you feel that sort of release in tension. And then, you know, to juxtapose that down in the tunnels in Wilds, and you get that dank, flooded tunnel feel, that humidity, you can actually feel it. All these environments are just completely reimagined. Bah. Now we got our engine on the PS5, those haptics, the 3D audio, the fast loading. It really creates a much more immersive, and because of that, much more emotional experience. One of the things I absolutely love with the 3D audio in The Last of Us Part 1 is being able to hear an enemy before they sneak up on you. Falando sobre a inserção aí do áudio 3D também, para dar uma imersão bem maior à cena, né? Skitter around in a different room and you're hearing them trying to get it behind you. Cara, eu tenho a impressão, eu ainda não testei um headset 3D, mas eu tenho a impressão de que o headset 7.1 já faz isso, cara. Esse headset aqui, o Series Série Gold da Sony, já era muito bom. All the guns in the game have a variable amount of resistance on the triggers when you aim them. The way it works with the bow is that at the very beginning when they're starting, os gatilhos adaptivos, né? Adaptáveis. Gets tauter and tauter, the amount of resistance is increasing. And then when you release the bow, you're also getting that. Dando ali uma resistência aos botões. Cara, eu achei isso aí legal, mas até agora nada demais pra mim. On the shot, and then what I think is one of the ways that the DualSense really advances things is you're going to get a haptic vibration on the pump of the shotgun. And what's much more sophisticated about that on the DualSense is that in effect has a little like speaker in it and it's playing an audio file that comes through in the vibrations, and those two beats is what you're going to feel on the controller. This looks like a good spot.
this also ties in. Eu não lembro to se the tinha a more bancada, franchise cara, no missions. So if you've seen Joel taking apart a gun no primeiro or jogo. screwing something in or putting a new stock Faz tanto on a tempo que eu gun, já joguei. that moment where he's like jamming that on, you're gonna get that Eu haptic lembro do feedback of 2, that. né? We have, haptics all across the board, for all the moments you kind of expect. Eu não recordo se o primeiro tinha uma bancada assim tão elaborada. Like all those kind of high intensity moments we have. Eu acho que era só fazer upgrade mesmo nas armas, né? What I personally absolutely adore is Nessa já vai dar pra personalizar. the really like quiet, subtle É o mesmo moments of esquema do gameplay. 2, So né? it's like when Joel goes in to pet the giraffe. Cena clássica, getting né, that cara? Isso aí é little light top touch on the demais. haptics as he's petting the giraffe. Fazer o carinho nele ali é To me, passar that's no the touch, é essence of isso? The Last of Us. It's the É o high que tension parece, né? moments, it's the low tension moments, it's all of it feeling grounded. It's you're feeling immersed in this world. It's all about bringing you along with that story in as many ways as we can, and that's what the new technology on the PlayStation 5 is allowing. Was that everything you hoped for? Jury's still out. There's something special about that core experience of playing as Joel and Ellie on this journey. Then to take that experience and really honor it and keep the authenticity of it, but elevate it in every way possible, whether it's pipeline, whether it's art direction, whether it's a technology, everything that allows us to make that experience better. Not different, extremely better. That's why, to me, this is the definitive way to play The Last of Us. Caminho definitivo para quem quer jogar o The Last of Us. Bom, dia 2/9, né? 2 de setembro. Ou 2 de setembro, né? Ou para PC que ainda não tem data confirmada. E aí, galera, o que vocês acharam aí? Cara, tá bem mais bonito o jogo, né? Mas será que isso é suficiente para um remake do jogo? Será que não dava para ter esperado o PlayStation 6 aí, uma nova geração, com outras tecnologias que hoje ainda não existem? Ou então, quando daqui a pouco tivesse o, sei lá, um PlayStation 5 Pro, onde desse para jogar 120 FPS com Ray Tracing e também com 4K, tipo, tudo junto. Porque eu acho que se eles lançarem hoje, nesse momento, essa versão aí, daqui a pouco sair um PlayStation 5 Pro ou um PlayStation 6 daqui a alguns anos, cara, vai ficar defasado de novo. Aí, de repente, vai abrir de novo essa lacuna para eles irem lá e trazerem mais uma versão ou mais uma melhoria. Vai ser bizarro, né? Bizarro. Mas enfim, conta pra nós aqui nos comentários o que vocês acharam desse trailer aí. Se vocês acham que a Naughty Dog ficou com o rabinho entre as pernas e ficou com medo aí de que defamassem o jogo pra ele vender mal no lançamento e tudo mais. Eu acho que ele vai acabar performando mal de qualquer forma. A não ser que ele tire nota 10 de novo, assim, mas eu tô desconfiado que não. Ou vão dar uma nota 9 pra ele, 9,5, por causa que qualidade o jogo tem. Graficamente o jogo tá bonito, algumas novidades ali em relação às tecnologias do PlayStation 5, mas vai ficar aquele ponto fraco de não era a hora, não precisava. Eu acho que é isso que vai acontecer. Espero que a gente não tenha mais surpresas aí negativas, né? Enfim, conta aí pra nós nos comentários o que vocês acham. Vão comprar o jogo, não vão? Vão dar uma chance? Vão esperar baixar? Qual é que vai ser a sua ideia em relação ao lançamento dele? Vai comprar no dia 2 de setembro? Tá quase aí, hein? Tá acabando o mês de julho. Beleza, galera? Fique com Deus aí. Um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo. Aguardo vocês aí. Espero que gostem do conteúdo aqui no canal. E não se esqueçam de deixar o seu like. Ajuda muito nós nesse trabalho. Fui!